O último dia em Pompeia. É a manhã de 24 de agosto do ano 79 d.C., e o sol nasce sobre a movimentada cidade romana de Pompeia. Para os 20.000 habitantes que vivem ali, o dia começa como qualquer outro nessa próspera cidade de veraneio. O ar está impregnado com o cheiro de pão sendo assado e com os sons dos comerciantes abrindo suas bancas perto do fórum. Mas, sob seus pés, o chão vinha tremendo há dias, um sinal de alerta que todos tragicamente ignoraram. Para o povo de Pompeia, o Vesúvio era apenas uma montanha, um gigante fértil que fornecia solo rico para os vinhedos. Eles não tinham uma palavra para vulcão em sua língua, nem memória do passado violento da montanha. Por volta da 1h da tarde, a ilusão de segurança é destruída instantaneamente por um estrondo ensurdecedor que rasga o céu. Uma coluna gigantesca de asmo e pedra pómice dispara cerca de 19 quilômetros para a estratosfera. Plínio, o jovem, observando do outro lado da baía, mais tarde descreveria o fenômeno como uma nuvem de tamanho e aparência incomuns. Em Pompeia, a confusão inicial se transforma em terror, quando o sol é encoberto pela nuvem em expansão. Começa a cair sobre a cidade uma chuva de lapile, pequenas pedras porosas, como um granizo mortal. No início é leve, mas logo as pedras caem com tanta intensidade que se acumulam a ter uma taxa de cerca de 15 centímetros por hora. O pânico se instala. Milhares fogem em direção ao porto, muitos outros, porém, optam por ficar, escondendo-se em suas casas, acreditando que as sólidas paredes de pedra os protegeriam. À medida que o anoitecer se aproxima, o peso da pedra pómice começa a fazer telhados desabarem por toda a cidade. Os que ficam presos dentro das casas são esmagados ou soterrados, enquanto do lado de fora, as ruas se transformam em rios intransitáveis de detritos. Ao anoitecer, a erupção entra em uma nova e mais violenta fase, enquanto a estrutura interna do vulcão começa a desestabilizar-se. A coluna de asmo, agora pesada demais para se sustentar, colapsa, enviando a primeira corrente piroclástica montanha abaixo. Esse turbilhão superaquecido de gás e rocha avança a centenas de quilômetros por hora, obliterando instantaneamente a cidade vizinha de Herculano. Em Pompeia, os sobreviventes enfrentam uma noite de escuridão total, interrompida apenas por relâmpagos vulcânicos. O calor aumenta, o ar fica carregado de enxofre e o som é um rugido constante e ensurdecedor. Na manhã seguinte, chega o golpe final e fatal para Pompeia. Uma corrente piroclástica rompe as muralhas da cidade, varrendo as ruas com temperaturas que chegam a 500 graus Celsius. A morte é instantânea. O calor é tão intenso que vaporiza os tecidos moles e ferve o cérebro. Não há tempo para sufocar, não há tempo para sentir dor. A cidade é extinta em um piscar de olhos. Após a passagem da corrente, uma enorme nuvem de asmo se deposita sobre as ruínas, enterrando a cidade em até 6 metros de material. O silêncio retorna à Baía de Nápoles. Pompeia simplesmente deixa de existir. Por quase 1.700 anos, a cidade permaneceu esquecida, uma lenda enterrada sob a terra. Somente no século XVIII, exploradores depararam-se com as ruínas, encontrando um mundo congelado no tempo. O que descobriram espantou o mundo. Pães ainda nos fornos, refeições postas sobre mesas e grafites nas paredes. Mas a descoberta mais perturbadora não foi o ouro, nem a arte, sim os vazios deixados nas azinzas endurecidas. O arqueólogo Giuseppe Fiorelli percebeu que esses espaços ocos eram moldes das vítimas, cujos corpos haviam se decomposto há muito tempo. Ao preencher essas cavidades com gesso, ele trouxe o povo de Pompeia de volta à vida em seus últimos momentos. Uma mãe abraçando um filho, um homem cobrindo o rosto,
um cão retorcido em sua corrente. Não são apenas estátuas, são os negativos tridimensionais exatos de seres humanos reais, capturando sua agonia e sua humanidade. Caminhar por Pompeia hoje parece menos uma visita a um museu e mais uma cidade fantasma que seus habitantes acabaram de sair. Isso nos lembra que aquelas pessoas não eram tão diferentes de nós, vivendo vidas complexas, interrompidas pela força da natureza. Mas o Vesúvio não é um vulcão morto, ele apenas dorme. Hoje, 3 milhões de pessoas vivem na sombra da montanha, exatamente na mesma zona devastada em 79 d.C. Cientistas monitoram o vulcão 24 horas por dia, em busca dos mesmos sinais de alerta que os romanos ignoraram. Sabemos que ele entrará em erupção novamente. A única pergunta é: quando e se estaremos preparados? A história de Pompeia é uma tragédia, mas também é um presente. Ela nos permite tocar o passado de uma forma que nenhum livro de história jamais poderia. Ensina-nos sobre a fragilidade de nossa civilização diante do imenso poder do planeta. Enquanto o sol se põe hoje sobre as ruínas, o silêncio de Pompeia fala mais alto do que palavras. É um memorial às 20.000 almas que acordaram em uma manhã comum, sem nunca saber que seria a última.